Antes de orarmos, feche os olhos por um instante e respire fundo. Deixe o mundo lá fora em silêncio e permita que a presença de Deus envolva o seu coração agora. Há momentos em que a alma precisa parar, ouvir e se lembrar de quem Deus é. Um Deus que transforma o fraco em guerreiro, o caído em vencedor, o perdido em filho. Quando pensamos em alguém que viveu profundamente guiado por Deus, o nome do apóstolo Paulo sempre vem à mente. A história dele é o retrato perfeito do que o poder divino pode fazer quando encontra um coração rendido. Paulo não nasceu santo, nem começou sua jornada como herói da fé. Era um homem comum, falho, marcado por erros e perseguições. Mas foi justamente nesse vaso quebrado que o Espírito Santo decidiu derramar sua glória. A Bíblia diz, em Atos 19, 11, 12, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que lenços e aventais que ele usava eram levados aos enfermos, e estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Pense nisso, um simples toque em algo que o servia já liberava poder. Isso não era força humana, era o fluir sobrenatural da graça. Paulo entendeu o segredo. Quando você se entrega totalmente a Deus, Ele faz o impossível através de você. E talvez hoje Deus esteja te chamando para isso, para deixar de lutar com a força dos seus braços e permitir que Ele lute por você. Porque o mesmo poder que operava em Paulo ainda opera em quem crê de verdade. Se você acredita que Deus ainda faz milagres, escreva "Eu creio no poder de Deus" nos comentários. A vida de Paulo não foi fácil. Ele enfrentou açoites, prisões, perseguições e momentos em que tudo parecia perdido. Mas em nenhum desses dias ele deixou de louvar. Enquanto muitos murmurariam, Paulo e Silas cantavam. A Bíblia conta em Atos 16 que mesmo acorrentados e feridos, à meia-noite eles ergueram suas vozes em adoração. E o impossível aconteceu. As paredes da prisão estremeceram, as correntes se romperam, as portas se abriram. Isso é fé verdadeira, fé que não depende de circunstâncias, fé que canta mesmo com os pés feridos, fé que declara Deus é bom, mesmo quando a dor grita o contrário. O segredo da vitória espiritual está aí. Quando o inimigo tenta te prender, adore. Quando as lágrimas escorrem, adore. Quando o medo aperta, adore, porque o louvor abre portas que a força humana jamais conseguiria mover. Paulo nos ensina que a fé não é ausência de luta, é resistência em meio à guerra. Você pode estar vivendo o seu cárcere agora, um problema, uma perda, uma luta interna. Mas assim como Deus visitou Paulo e Silas naquela cela fria, Ele pode te visitar hoje, onde há louvor, há libertação, onde há entrega, há poder. Se você está pronto para louvar mesmo em meio à dor, escreva "Eu escolho adorar" e declare isso com fé. É curioso pensar que o mesmo Paulo que viveu milagres grandiosos também foi o primeiro a reconhecer sua própria fraqueza. O homem que curava enfermos e expulsava demônios não tinha vergonha de admitir: "Sou o principal dos pecadores." Em 1 Timóteo 1,15 ele escreveu: "Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior." Isso é humildade. Paulo sabia que sem Deus ele não era nada. Ele entendeu que o poder do céu só se manifesta por completo em quem se despede do orgulho. E é por isso que Deus o usava tanto, porque Paulo se entregou, não se exibiu. Em Romanos 7, ele foi ainda mais sincero: "Eu não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu continuo fazendo." Quem nunca se sentiu assim? Queremos andar no caminho certo, mas às vezes tropeçamos. Prometemos mudar, mas caímos de novo. A carne e o espírito travam batalhas dentro de nós, e todos os dias precisamos escolher quem vai vencer.
Mas aqui está o segredo que Paulo descobriu. A graça de Deus não abandona o coração arrependido. A graça é a mão que levanta, o colo que acolhe, a voz que diz: tente outra vez, filho. Você pode ter falhado ontem, mas hoje Deus te dá uma nova chance. Porque Ele não está procurando perfeitos, está procurando rendidos. Se você entende que sem Deus não dá para vencer, declare aí nos comentários: Senhor, eu dependo da Tua graça. A verdade é que todos nós estamos na mesma luta. Paulo dizia em Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ninguém escapa, mas Deus nunca nos deixou sem saída. Ele não olhou para a humanidade e desistiu. Ele olhou e disse: eu vou enviar a graça. Romanos 6,14 nos revela o poder dessa promessa. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça que muda tudo. É a graça que quebra o ciclo da culpa, que cura a alma ferida, que devolve esperança a quem pensava que era caso perdido. Paulo viveu essa transformação. Ele sabia o que era cair, mas também sabia o que era ser levantado por Deus. A graça o ensinou que não há pecado tão grande que o sangue de Cristo não possa apagar. E é isso que o céu quer te lembrar hoje. Você não é definido pelos seus erros, e sim pelo amor que te alcançou. Quando Paulo orou sobre o espinho na carne, Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Entende? A graça não apenas te perdoa, ela te fortalece. Se essa palavra falou ao seu coração, escreva nos comentários: a tua graça me basta, Senhor. Muita gente acredita que crescer na fé é nunca mais cair. Mas o crescimento verdadeiro é diferente. É cair menos e levantar mais rápido. A Bíblia nunca prometeu que o caminho seria fácil. Ela prometeu que Deus estaria conosco em cada passo. Paulo entendia isso. Ele não se orgulhava das quedas, mas também não se deixava paralisar por elas. Ele sabia que, em Cristo, o arrependimento é a chave que abre a porta da restauração. Por isso ele escreveu em 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Esse é o segredo da libertação. Confessar, não esconder. O inimigo quer que você se cale, quer te fazer acreditar que Deus já desistiu de você. Mas a voz do Espírito Santo diz o contrário. Levanta-te porque ainda há propósito na tua vida. Cada vez que você volta para Deus, o inferno perde. Cada vez que você se arrepende, o céu celebra. E a cada recomeço, o amor de Deus te molda um pouco mais à imagem de Cristo. Se você crê que Deus ainda pode te levantar, escreva nos comentários: eu vou me reerguer em nome de Jesus. O apóstolo Paulo entendeu um princípio que muda tudo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Por isso, ele escreveu em Gálatas 5:16: andai no espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Andar no Espírito significa viver guiado pela presença de Deus em cada decisão. Significa deixar que o Espírito Santo seja o timoneiro da tua alma, o conselheiro das tuas escolhas, o equilíbrio nas tuas emoções. Quem anda no Espírito não é guiado pelo medo, pela raiva ou pela ansiedade. É guiado pela voz suave que diz: este é o caminho, anda por ele. E quando tropeçamos, não fugimos de Deus, corremos para Ele, porque a presença de Deus não é um tribunal de condenação, é um lugar de cura. Paulo provou isso quando descobriu que, quanto mais ele dependia do Espírito, menos o pecado dominava a sua vida. Deus não quer cristãos perfeitos, quer corações sensíveis. E quando o Espírito Santo habita em você, Ele te dá discernimento, força e paz. Se você deseja ser guiado pelo Espírito Santo todos os dias, escreva: Espírito Santo,
guia-me. Cada dia é uma guerra espiritual. Mesmo quando parece que está tudo calmo, há uma batalha sendo travada. Não contra pessoas, mas contra forças que tentam roubar a tua paz, tua fé e tua esperança. Paulo sabia disso e nos alertou. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Essa luta é silenciosa, mas real. Às vezes, vem disfarçada de pensamentos negativos, de tentações, de desânimo ou de culpa. Mas há algo que o inimigo teme, um cristão que ora e não desiste. Paulo descobriu que a oração é a arma mais poderosa que temos. Ela não apenas muda circunstâncias, ela muda corações. Quando oramos, Deus não apenas nos ouve, Ele se move. As correntes se quebram, as trevas recuam, o impossível começa a se alinhar. Mas a oração verdadeira vem acompanhada de fé. É acreditar que mesmo quando nada acontece no natural, algo já está sendo resolvido no sobrenatural. Se você continua lutando em oração, escreva nos comentários: eu vencerei pela fé em Jesus. A verdadeira mudança não começa nas circunstâncias, começa dentro do coração. Paulo sabia disso. Ele não buscava apenas milagres externos ou aplausos humanos. Ele queria ser moldado internamente pelo Espírito Santo. Ele entendia que o crescimento espiritual é uma jornada diária de rendição e aprendizado. Deus nos chama para uma transformação completa de pensamentos, atitudes, palavras e desejos. É abandonar hábitos que nos afastam da santidade e escolher a cada dia a obediência que agrada ao Pai. Em 2 Crônicas 7,14, Deus promete: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não importa quão longe você tenha ido, quão repetidas sejam as quedas, Deus ainda está pronto para restaurar. Mas a restauração exige atitude, humildade, arrependimento e entrega total. Paulo foi humilde o suficiente para admitir suas fraquezas, mas forte o bastante para se levantar e continuar a missão que Deus lhe deu. Você também pode viver isso. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser rendido. Se você deseja ser transformado por Deus de dentro para fora, escreva: Senhor, transforma meu coração. Em Cristo, toda coisa velha passa e tudo se torna novo. Paulo nos lembra em 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se fez novo. Essa promessa nos dá esperança todos os dias. Não importa quantos erros você cometeu, não importa quantas vezes você tropeçou, você pode começar de novo. Deus não quer que fiquemos presos ao passado. Ele quer nos libertar para caminhar em liberdade, guiados pelo Espírito. A batalha contra o pecado nunca acaba completamente, mas em Cristo não precisamos caminhar sozinhos. Quando sentimos nossa carne nos puxando para trás, a graça nos empurra para frente. Quando a tentação sussurra enganos, o Espírito nos sussurra sabedoria e força. Cada vez que escolhemos obedecer, cada vez que nos arrependemos e oramos, Deus nos molda mais à imagem de Cristo. Paulo nos mostra que a vida cristã não é sobre perfeição, é sobre dependência constante. Cada momento de fraqueza é uma oportunidade para experimentar o poder de Deus. Se você quer viver renovado em Cristo e experimentar liberdade, escreva nos comentários: Jesus, me renova hoje. Hoje é o dia de entregar tudo a Jesus. Nosso passado, nossas falhas, nossos medos e até nossos sonhos. Paulo nos ensina que a verdadeira força não vem de nós mesmos, mas da rendição completa à vontade de Deus. Quando confiamos nossa vida ao Senhor,
Cada parte de nós se torna instrumento de bênção, poder e transformação. A Bíblia nos lembra que a graça de Deus é suficiente. Mesmo quando nos sentimos fracos, insuficientes ou incapazes, Ele opera através da nossa fraqueza. É nesse lugar onde reconhecemos nossa dependência que vemos o sobrenatural acontecer. Então feche os olhos, respire fundo e declare esta oração com fé. Senhor Jesus, eu elevo o teu santo nome hoje. Tu és digno de toda honra. Tu és justo, puro e sem mancha. Eu reconheço minhas fraquezas, meus pecados e minhas falhas. Perdoa-me por tudo que desagrada a ti, visível ou invisível. Lava-me com teu sangue, purifica-me e transforma-me. Ajuda-me a viver em obediência, guiado pelo teu Espírito, mesmo quando minha carne fraquejar. Fortalece-me para resistir à tentação, protege-me do inimigo e capacita-me a caminhar em santidade. Eu me rendo totalmente a ti, Senhor. Minha vida, meu coração, minha mente, meu corpo e meu futuro são teus. Conduz-me, corrige-me, sustenta-me e enche-me do teu amor. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Se essa oração tocou seu coração, escreva nos comentários. Amém. Senhor, transforma minha vida e compartilhe esta bênção.